experimento Simpsons, que foi um experimento que deu tanto errado que acabou tendo que ser interrompido, deixando várias pessoas deformadas e com aparência bizarra para o resto de suas vidas. Alguns dizem que eles nem são mais humanos, e sim criaturas macabras que você não deve olhar de jeito nenhum para eles, senão você nunca mais vai ser o mesmo. Então chega de enrolação e vamos conhecer esse experimento macabro. Bom galera, tudo começou há muito tempo atrás. A história foi contada na internet por um homem, que disse que quando as pessoas lessem, com certeza não iriam acreditar. Ele disse que sabia que o que estava prestes a dizer iria parecer um absurdo, e também apenas fantasias da sua cabeça. Porém, já estava na hora dele abrir o jogo e contar a verdade para o mundo. O homem começa contando a história, dizendo que quando era pequeno, ele não podia assistir alguns programas de TV porque os pais não deixavam, e os Simpsons eram um deles. Os pais do homem diziam que o desenho não era adequado para crianças, por ser meio perturbador, tanto na aparência dos personagens quanto nas piadas. E a criança ficava muito triste com isso, porque na época o desenho era uma febre. Todos seus amigos assistiam, comentavam na aula, e como ele não assistia, acabava ficando de fora. Ele continuou contando que na época existiam alguns boatos dos seus amigos na escola de que a Fox estaria produzindo um filme dos Simpsons, um filme de verdade, com pessoas reais. Não seria um simples desenho, seria um live action, com pessoas de verdade interpretando aquela família estranha. E ele conta que na época essa informação, esse boato, acabou deixando as pessoas meio confusas, meio surpresas, porque como a Fox iria fazer pessoas normais ficarem parecidas com os personagens dos Simpsons, já que eles são amarelos e deformados. Eles não iam ficar legais, né? E junto com essa dúvida acabou surgindo mais um boato bem estranho, e um tanto quanto obscuro. Um boato que dizia que a produtora que iria fazer o filme live action dos Simpsons estaria fazendo algum experimento com humanos e também com alguns animais para deixar eles parecidos com os personagens dos Simpsons. Como assim? Que viagem é essa? O menino disse que o boato na época era muito forte. Todo mundo só sabia falar disso, dos Simpsons mutantes da vida real. E o rapaz continuou contando, dizendo que essas pessoas seriam modificadas em laboratórios, para assim se parecerem com os personagens, deixando o filme mais realista. O homem conta que para ele esse boato era apenas uma besteira. Parece mais um boato mesmo, né? Uma história, uma lenda. Mas muita gente estava acreditando, e essa teoria estava crescendo cada vez mais. E por coincidência ou não, nessa mesma época, estavam acontecendo vários desaparecimentos nos Estados Unidos de crianças, adultos e também alguns animais. Então podemos dizer que naquele período começou a nascer uma lenda urbana, onde os pais começaram a usar esses boatos para assustar os próprios filhos, fazendo com que eles se comportassem melhor. Isso porque naquela época, se qualquer criança saísse de casa sem permissão, se desviasse do caminho da escola ou sei lá, desobedecesse o pai fazendo outra coisa, alguém poderia raptar a criança levando ela para o experimento Simpsons. E aí, ela sumiria para sempre. É o homem do saco dos Simpsons. Ó, se comporte que senão você vai virar um Simpson, viu? Tudo deformado e amarelo. Ai meu Deus! Ai meu Deus! Esses boatos cresceram tanto que um dia a Fox simplesmente disse que a produção do filme dos Simpsons não iria acontecer. Não se sabe ao certo por que isso aconteceu, nem se a Fox iria fazer um live action dos Simpsons ou não. Mas segundo os boatos, ela teria cancelado depois que todo mundo estava sabendo do experimento. Então, segundo a história, né, com medo dos boatos serem descobertos, o filme foi cancelado. Isso tudo baseado na história de um homem que viveu durante aquele período naquela época. O homem então continuou contando a sua história e disse que alguns meses depois, o pai dele conseguiu um trabalho em Montana. Então eles tiveram que se mudar para esse novo estado. E é agora, galera, que a história começa a ficar bizarra de fato. Porque coincidência ou não, Montana era exatamente o lugar onde, segundo os boatos, o filme live action dos Simpsons seria produzido. Então o cara estaria indo em direção aos experimentos. Mas tudo poderia ser apenas histórias, e ele decidiu ter uma vida normal sem se preocupar com isso. Então, pouco tempo depois de ter se mudado para a nova casa, aos poucos ele foi fazendo amigos e conhecendo várias pessoas. E uma das pessoas mais próximas que ele ficou foi de sua vizinha chamada Holly. Todo dia eles iam andando juntos para a escola, e sempre voltavam juntos da escola, como se fossem melhores amigos. Só que no caminho de ir e voltar da escola, eles sempre passavam na frente de um lugar estranho e abandonado, que parecia ser um tipo de prisão. O lugar era enorme, cinza, tinha grades nas janelas, e aquele lugar chamava bastante atenção deles. Até que um certo dia, Holly contou para ele sobre um boato a respeito daquele prédio abandonado. E o boato dizia que naquele prédio foi realizado um experimento com pessoas. E no caso, galera, quando ela contou mais, ele descobriu que era feito ali o experimento Simpsons. O homem conta que na hora ele começou a rir.
meio que, tipo, duvidando. Ah, não acredito, velho. Já escutava essa história lá na minha cidade, venham pra cá e você vai falar que é aqui nesse prédio que acontece o experimento? Ele achava que tudo aquilo era uma mentira, não conseguia acreditar naquilo. E também não sabia como, até hoje, a galera continuava falando sobre esse boato. Como que o povo continuava acreditando nisso? Porém, Holly não estava achando aquilo nada engraçado, pois ela contou pro menino que ela tinha um irmão mais novo, que foi justamente uma das crianças que tinha desaparecido meses atrás. Ou seja, galera, a coisa era séria. E ela continuou contando que depois que seu irmão desapareceu, seus pais, junto com os pais de outras crianças que sumiram, se reuniram para procurar por toda a cidade, inclusive ali dentro daquele prédio misterioso, para assim saber o que acontecia lá dentro. Mas ela diz que quando chegaram lá, o prédio estava vazio e abandonado, apenas com alguns restos de cenário, mas não tinha mais ninguém lá dentro. É claro, galera, que a produtora e os próprios Simpsons negaram qualquer envolvimento